Boa noite, queridos. Nós estamos aqui para gravar mais um outro vídeo para o canal. Agora a gravação só do YouTube, porque nós já gravamos esse vídeo no Instagram e agora nós vamos passar ele para o YouTube. Então, o que eu estou querendo? Antes de mais nada, meu nome é Reginaldo. Nós fazemos parte aqui do canal 15 Minutos com Deus, eu e a minha família, mas hoje eu vou fazer o vídeo sozinho. Hoje vai ser vídeo estilo YouTube, não vai ser estilo live. Um tema que foi muito polêmico, mas antes mesmo de começar no tema, eu queria fazer um pedido para vocês, para você se inscrever, para você curtir, para você compartilhar, fazer qualquer um comentário, uma pergunta, para o vídeo se tornar relevante, porque o intuito desse vídeo é fazer com que ele chegue a outras pessoas e possa trazer luz a elas também, que tem algumas partes da Bíblia que as pessoas acham meio obscuras, e o nosso intuito é de trazer luz para essas partes da Bíblia. Nós vamos começar a partir da semana que vem um novo tema, que é o tema, nós falamos já sobre a história de Noé, estamos falando sobre família, falamos sobre casamento e foi feito alguns pedidos para falarmos sobre noivado e namoro também. Nós vamos fazer um tema vasto, um trabalho vasto aqui para vocês, deixar catalogado aqui no YouTube, para quando você tiver dúvida, você poder tirar e enviar ele para alguém que esteja com essas dúvidas, e assim vocês trazerem luz para a mente de vocês. Então, o tema de hoje, como eu falei, é um tema polêmico: os filhos de Deus que se relacionaram com as filhas dos homens. Então, esse texto, você que está com a sua Bíblia aí, abra ela no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 2, que é o texto que nós vamos estar estudando hoje. Gênesis 6, 2 diz assim: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, queridos, esse texto ele é o seguinte: alguns teólogos eles vão para a linhagem de que esses filhos de Deus que se relacionaram com as filhas dos homens são anjos. Mas na Bíblia não diz isso, porque nós aprendemos que a Bíblia ela se ensina pela Bíblia. A minha visão, o que eu penso, não importa. O que importa é a palavra de Deus. Se está na palavra, é a verdade. Se não está, aí é inspiração humana, e a inspiração humana não conta como inspiração divina. Então, para que você entenda melhor isso, como se estuda a Bíblia e de que forma eu posso fazer para entender melhor a Bíblia, no livro de Isaías, o capítulo é o de número 28, o versículo é o de número 10, nos ensina como que nós temos que estudar a Bíblia Sagrada para que ela não nos cause embaraço. Isaías 28, 10 diz assim: porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Assim se estuda a palavra de Deus. Um texto que você está lendo aqui, lá na frente ele vai se explicar. Às vezes ele ficou meio encoberto, meio obscuro, mas a Bíblia ela é para ser lida completa, não por parte, não só as partes que eu acho legal, não só o que eu acho que deva ser, mas o que é de fato. É a Bíblia pelo que ela é. Então, como que eu explico que esses filhos de Deus que se relacionaram com as filhas dos homens não são os anjos? Claro, eu não vou te explicar. Quem vai te explicar é a própria Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E aí você vê que não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso, mas é o que a Bíblia diz. Porque quando você se deixa levar pelo que os outros pensam,
Não é o que a Bíblia está dizendo, é o que os outros estão pensando. Então, alguém que traz para você o seu pensamento, ele está querendo te enganar. A Bíblia, ela se explica por si só. Ela se explica sozinha, não precisa que ninguém explique ela da sua vontade ao seu bel prazer. A Bíblia, ela vai se explicar. Então, nós vamos ler no livro de Mateus, o capítulo é o de número 22, o versículo de número 30. Você vai encontrar a luz para esse texto que nós lemos, esse versículo que nós lemos no capítulo 6, o versículo 2 de Gênesis, que fala das filhas de Deus, dos filhos de Deus que relacionaram com as filhas dos homens. Mateus 22, 30 diz assim: porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamentos, mas serão como os anjos dos céus. E aí? Na ressurreição não se casa, nem se dá em casamento, mas serão como os anjos dos céus. Eu não li o texto todo para não ficar muito maçante, mas você que está com a sua Bíblia aí, você pode ler Mateus, o capítulo 22, do versículo 23 ao 33, que explica melhor. Eu vou te explicar com palavras para ficar mais rápido o vídeo, mais corrido. O que aconteceu nesse vídeo? Jesus, ele estava sendo inquirido por escribas e fariseus, e eles falaram: olha, Jesus, teve uma mulher que ela se casou com um homem e esse homem morreu e não deixou filho para ela, não suscitou descendência. E em Israel tinha um problema que o homem, quando ele casava com uma mulher e morria sem deixar filhos, o irmão mais velho dele era obrigado a casar com essa mulher para o primeiro filho dar em descendência para o seu irmão que faleceu. E os outros seriam deles, mas o primeiro seria como se fosse filho do falecido. Era um costume que eles tinham, que era assim. E aí eles falaram: olha, esse primeiro morreu, não deixou filhos, o irmão mais velho dele, mais próximo dele, casou com ela também, morreu e não deixou filhos. E ele tinha 7 irmãos. Consequentemente, os 7 irmãos casaram-se com ela e morreram. Ele mais 6 casaram e morreram e não deixaram filhos. E aí eles fizeram a pergunta: na vida eterna, qual desses será o marido dela de verdade? E aí Jesus vai e diz a ele aquela célebre frase: errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque nos céus nem se casa, nem se dão em casamento, mas todos seremos como os homens, como os anjos. A falta de conhecimento é que destrói a pessoa. E aí Jesus acabou com aquela celeuma de que eles estavam querendo, na verdade, pegar Jesus, fazer uma pegadinha para incriminar Jesus. E Jesus cortou o barato deles. Olha, nos céus não se casa nem se dão em casamento, mas nós seremos como os anjos. Ou seja, não tem sexo. Os anjos são assexuados. Então, como é que você vai dizer, como é que você pode criar uma linhagem teológica dizendo que anjos se relacionaram com as filhas dos homens e aí nasceram gigantes? Não pode. É antibíblico. Os anjos, eles não têm sexo. No reino de Deus, nós teremos um pai e todos nós seremos irmãos. Esquece, Reginaldo não será marido da Kátia, a Maria não será marido de José, todos seremos irmãos. Então, essa explicação, ela cai por terra, ela não se sustenta diante da palavra. E aí, o que acontece? Então, como é que você pode explicar essa celeuma aí que foi criada dos filhos de Deus, que se relacionaram com as filhas dos homens? Quem são, então, esses filhos de Deus que se relacionaram com as filhas dos homens? Se você vê lá no comecinho de Gênesis, lá no capítulo 4, 3 em diante, por aí, fala sobre Caim e Abel. Caim e Abel eram os 2 irmãos que eram filhos de Adão e Eva. Caim, ele não temia Deus, era um homem mau,
como diz as Escrituras. Abel, ele era temente a Deus e era bom, fazia a vontade de Deus. Caim, com inveja de Abel, ele resolve matar o seu irmão. Ele mata seu irmão, e era tão ruim, porque o pensamento dele era: matando eu o meu irmão, Deus não vai ter escolha, só vai ter eu. Ou ele me aceita do jeito que eu sou, ou não. E aí, Deus chama Caim para a conversa, fala: olha, tu mataste o teu irmão, por causa disso tu vai ser maldito. E aí ele diz: o Senhor está me expulsando da terra, então todo aquele é a ruindade que está no coração dele, todo aquele que me vê vai querer me matar. E aí Deus falou: não, eu vou colocar uma marca em você, e qualquer um que tentar matar você vai ser 7 vezes mais maldito que você. E aí Caim saiu errante pelo mundo. Toda a linhagem de Caim puxava o pai, ele era ruim igual ele. Mas aí a Bíblia diz que Deus se lembrou de Adão e Eva e deu a eles um outro filho homem, por nome de Sete. E os filhos, a descendência de Sete já era uma descendência boa. A Bíblia diz que o primeiro filho de Sete, se não me falha a memória, o nome dele era Enos. E a partir de Enos começou novamente a se cultuar a Deus. Enos era um homem temente a Deus e instituiu o culto, começou a cultuar na sua casa. A inclinação dele era boa, fazia o que era agradável a Deus. E sempre nascia alguém que tinha uma boa inclinação, mas mesmo assim a miscigenação, os bons se juntando com os maus se pervertiam, mas ainda assim haviam alguns que Deus separava para si, conforme Enoque. Enoque, ele viveu 300 e poucos anos, na época que os homens viviam 900 e poucos anos. Mas a Bíblia diz que Enoque agradou tanto a Deus, tanto, ele era um homem tão fora da curva, era um homem tão temente a Deus, que Deus se agradou tanto de Enoque, que transladou Enoque, levou Enoque em vida para os céus. A Bíblia diz que quando foi ver, já não se encontrou mais entre os homens. Deus o levou para si, de tanto que ele agradou a Deus. Depois de Enoque veio Noé. Noé foi um outro homem que agradou tanto a Deus, que Deus falou: olha, em Noé eu vou cumprir o meu plano. Essa humanidade está perdida, esse mundo está completamente de cabeça para baixo, eu vou criar uma nova geração. Vou acabar com esse mundo podre que está aí e vou levantar um novo mundo a partir de Noé. E aí o que acontece? Os filhos de Deus que se relacionaram com as filhas dos homens, para explicar a você melhor, é o seguinte: os filhos de Sete, da linhagem de Sete, que eram os homens que cultuavam a Deus, que tinham os preceitos bíblicos, que honravam a Deus, que buscavam a Deus, eles começaram a se relacionar com as filhas de Caim, que não temiam a Deus, que não amavam a Deus, e aí deu aquela loucura toda. Os filhos de Deus, que eram os filhos de Sete, que se relacionaram com as filhas dos homens, aos olhos de Deus aquilo era mal. Nasceram gigantes. Os gigantes eram maus, eles oprimiam os menores, eles batiam, machucavam, roubavam, faziam tudo que não prestava. E aí foi aí que Deus ele resolveu acabar com aquela humanidade. Foi muito rápido que o homem se desviou de Deus e se esqueceu de Deus. Não cultuava mais, não queria mais saber de Deus, cada um fazia a sua própria vontade. Os filhos de Deus, querido, que se relacionaram com as filhas dos homens, conclui-se que foi os filhos de Sete. Não era para os filhos de Sete ter se juntado se casado com as filhas de Caim, que não temiam a Deus. Aos olhos de Deus é julgo desigual. Quando o bom ele precisa se juntar com o bom e terem filhos bons, ensinar os bons preceitos, os bons caminhos do Senhor, e assim é agradável aos olhos de Deus. Mas essa miscigenação foi que acabou com o mundo antigo. O jugo desigual é o seguinte:
é uma pessoa cristã que ela resolve casar com um não cristão e vai criar um problema, porque os dois não vão cultuar a Deus. Um vai para a igreja, outro vai para o boteco, um ensina os filhos o caminho do Senhor, o outro diz, olha, isso aí é bobagem, você tem que viver a vida e curtir adoidado. E aí não tem como criar os filhos de maneira sadia, de maneira que cultuem a Deus, de maneira que sirvam a Deus, que tenham uma linhagem só de pensamento. E aí é onde a miscigenação acontece, que acaba tirando o foco do culto a Deus. Então, queridos, uma coisa que você precisa entender: se te disserem uma coisa que não está na Bíblia, não é verdade, querido. Se nós cremos em Deus, cremos na Bíblia, que é a palavra de Deus, por que você vai seguir conceitos humanos, pensamentos humanos? Anjos não se relacionam com seres humanos, não de maneira sexual. Isso é impossível. Um espírito, ele não pode se relacionar com um ser humano. Vamos dizer, o máximo que pode acontecer é um espírito, eles possuir um corpo humano, a possessão, onde o espírito entra num corpo humano e leva ele a fazer coisas erradas e a se mutilar, destruir o seu corpo, fazer mal aos outros, roubar, matar, destruir, que essa é a missão do diabo. Ele está aqui nesse mundo de maneira ilegal. Jesus, ele cumpriu todo o trâmite. Ele poderia ter vindo como Deus e dito, olha, vocês precisam se converter dos seus caminhos ou obedecer a Deus, os mandamentos, mas não. Ele resolveu fazer tudo de maneira legal. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus veio sobre Maria e fez uma inseminação espiritual. Colocou Jesus no ventre dela. Jesus não nasceu pela vontade de homens. Não foi por conta que José e Maria se deitaram e geraram Jesus, não. A Bíblia faz questão de dizer que Jesus, que Maria, melhor, era virgem. E Jesus nasceu de uma virgem, por obra e graça do Espírito Santo. Cumpriu toda a vontade de Deus e viveu legalmente no mundo com um corpo de carne e osso. O diabo, ele é ilegal aqui. Ele não nasceu de uma mulher, ele não tem um corpo físico. Ele se apodera de pessoas que dão lugar para ele. Então, querido, o máximo, os espíritos, eles podem até entrar no seu corpo, mas jamais eles vão poder te engravidar ou fazer com que nasça de você outros espíritos, pessoas inclinadas. Não, querido. Um espírito, ele não tem poder de engravidar ninguém. Quem engravida, a mulher, ela tem relação com outro homem, engravida. Se o homem estava possesso ou não, isso aí é outra coisa. Mas um espírito, ele não pode engravidar, nem ser engravidado por ninguém. Então, esses filhos dos homens, essas filhas dos homens que se relacionaram com os filhos de Deus, são as filhas de Caim que se relacionaram com os filhos de Sete, e aí causou todo esse problema, e essa celeuma. Então, está desmistificado isso. Não foram anjos, nem anjos de Deus, nem anjos caídos que se relacionaram com as filhas dos homens para fazer nascer os gigantes. Os gigantes foi obra do pecado do homem, se desviou de Deus e aconteceu. Mas anjos não engravidam mulheres. Mulheres são engravidadas por homens e vice-versa. Não tem esse negócio de anjo engravidou anjo. Os anjos, eles são assexuados, não se casam, não se dão em casamento, não se reproduzem, eles foram criados eternos. Não tem, um anjo gerou outro anjo, não, isso aí não é bíblico, não, a Bíblia ela não fala nada a respeito disso. As filhas de Deus, as filhas dos homens que se relacionaram com os filhos de Deus foram as filhas de Caim, que se relacionaram com os filhos de Sete. Então, nós terminamos por aqui essa celeuma. Qualquer dúvida, coloque aí no canal. Eu não entendi isso, eu não entendi aquilo. A gente vai fazer um outro vídeo para esclarecer, mas eu acredito que eu tentei de maneira mais detalhada colocar esse assunto. Então, no mais, curte, compartilha,
se inscreve no canal, a gente está precisando de novos inscritos para levar esse trabalho adiante, para que outras pessoas sejam esclarecidas também e tenham as suas dúvidas sanadas. Nós estamos agora nesse período de transição, a gente fazia muitas lives no Instagram, vamos continuar fazendo, mas vamos fazer esses vídeos para o YouTube, para que você possa ter também esse conhecimento aí à sua disposição. Tá bom, queridos? Boa noite, fique com Deus e até a próxima.